Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Continuamos a estudar a obra em sua segunda parte e ainda em seu oitavo capítulo, esse capítulo que fala sobre a emancipação do espírito, a situação de estarmos encarnados e tendo percepções, estarmos atuantes no plano espiritual. Continuamos a estudar agora o item sonambulismo, esse item que nós já começamos no estudo anterior e agora vamos dar continuidade. Conforme prometemos, vamos retomar ali da questão 426 em diante, esse item que começa na questão 425, mas nós vamos retomar aqui para a gente pegar de novo, né, aquele fio da meada, para a gente pegar um embalo, né, do estudo, rememorarmos um pouquinho o que estava acontecendo no texto. A gente retoma rapidamente da questão 426, faz aquela passagem rápida pelas questões até 429, e hoje a gente vai chegar à questão de número 438, e aí passando já chegando, né, próximo do item êxtase. A gente vai terminar o item sonambulismo hoje na questão 438. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu vou convidar os queridos amigos à nossa prece inicial. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e vamos imaginar que Jesus está bem pertinho de cada um de nós, ligando o nosso grupo em pensamentos, em sentimentos e nos mais nobres objetivos que nos levam ao progresso íntimo através dessa nossa reforma e da caridade. Amado Mestre, envoltos em sua luz, em sua paz, em sua sabedoria, pedimos agora a sua licença para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos iniciar o estudo de hoje, como prometido, aqui na questão de número 426. Apenas lembrando que essa parte do Livro dos Espíritos está explorando essa ideia, ou melhor, né, ensinando a cada um de nós essa possibilidade que todos nós temos de ter interação com o plano espiritual, de estarmos agindo no plano espiritual enquanto estamos encarnados. E que isso está acontecendo aqui, esse estudo está acontecendo de forma gradual. Kardec vai apresentando graus de possibilidade de ação no plano espiritual. Então, se estamos em estado de sono, a gente tem um certo grau de percepção, um certo grau de ação no plano espiritual. Agora, o sonambulismo está sendo apresentado para a gente como um grau mais elevado dessa emancipação da alma, dessa liberdade que a alma tem provisoriamente do corpo físico. Então, no estado de sono a gente tem um certo grau, para o sonambulismo um grau um pouquinho maior. Dito isso, a gente pode voltar agora então às questões aqui 426, 27 e 28, para que a gente possa retomar o nosso estudo e pegar de novo, né, o nosso embalo aqui, pegar aquele fio da meada para a gente continuar estudando. Então vamos lá, olha aqui. Informações que a gente tem aqui, né? O sonambulismo pode ser provocado. Qual é a diferença entre sonambulismo magnético e natural? A diferença dele é que o sonambulismo magnético pode ser provocado, né? Então, pode ter uma ação que provoque o sonambulismo, e isso é chamado de sonambulismo magnético. Através do magnetismo, a pessoa entra ou é colocada em estado de sonambulismo e passa a ter essa emancipação da alma, através da qual ela pode perceber o plano espiritual. Ok, mas como é que isso acontece? Isso acontece através do fluido magnético, né? E por isso Kardec fala sobre sonambulismo magnético. Kardec vai perguntar o que é esse fluido magnético. Esse fluido magnético nada mais é do que o fluido vital.
Como a gente explorava um pouquinho aqui no estudo anterior, fluido vital, nós já vimos, né? É esse fluido próprio do espírito encarnado, é o fluido que dá vida ao corpo físico. Então, o espírito é detentor desse fluido vital e através da emanação desse fluido vital, quando obviamente há a ação de um terceiro, né? Um magnetizador está colocando a outra pessoa em estado de sonambulismo através do seu fluido vital. De que natureza ele é? Né? De que natureza é o fluido vital? A gente lembra aqui dos nossos estudos anteriores agora. O fluido vital nada mais é do que um fluido que é próprio do planeta Terra e do qual o espírito que habita o planeta Terra absorve uma parte para que ele possa ter né, esse fluido vital. Então vamos lá. A gente tem aquele que é o fluido universal, do qual toda a matéria é criada. Modificações nesse fluido universal formam esse fluido que a gente tem na atmosfera espiritual do nosso planeta. E o espírito que aqui vive absorve desse fluido vital, desse fluido que é próprio do planeta, e parte desse fluido aí, de novo, modificado, faz está ali presente em cada um de nós, formando o fluido vital. E quando a gente, então, através da vontade, né, transfere esse fluido vital para outra pessoa, a gente pode colocar essa pessoa em estado de sonambulismo. Esse é o mesmo mecanismo do passe, né? Quando a gente está na casa espírita aplicando o passe, a gente está transferindo para outra pessoa fluido vital, embora manipulado por espíritos que são mentores do trabalho e que estão com a gente ali, auxiliando, tratando dessa transfusão de fluido vital de uma pessoa a outra, melhorando o fluido da pessoa que está doando, preparando a pessoa que está recebendo. Então, por isso que na doutrina espírita a gente diz que o passe espírita é um passe misto, porque sim, tem o fluido vital, que é esse fluido magnético sendo doado de uma pessoa para outra, com poder de cura, enfim, né? Com vários tipos de ações benéficas, mas ele é manipulado, é transferido e é modificado pelos espíritos que estão conosco ali guiando o trabalho. Bom, uma curiosidade, a gente não precisa ter medo, né, de estar doando fluido vital, porque a gente não vai desencarnar mais cedo por causa disso. A gente doa o fluido vital e ele é reposto por esses espíritos que estão ali nos ajudando com essa tarefa do passe, né? Bom, mas aqui fechando então a questão 427, as questões, né, 26 e 27. Sonambulismo magnético pode ser causado através do magnetismo, que nada mais é do que doação de fluido vital. Bom, e na questão 428, Kardec pergunta a causa da clarividência sonambúlica. E aqui talvez tenha faltado para a gente, né, esse tratamento no estudo anterior. Por isso, agora com um pouquinho mais de tempo, a gente trata aqui algumas questões interessantes dessas três questões, como, por exemplo, a questão da clarividência aqui. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Bom, alguns espíritos não, quando o espírito está, né, a alma está em estado sonambúlico, ela vê. Qual é a causa dessa clarividência? É a percepção da alma, é a alma que vê. O corpo dorme, o corpo está em estado latente, mas a alma tem as suas percepções, né? Ela está desprendida, parcialmente liberta do corpo. Então é a alma que vê. Qual é a causa da clarividência? As percepções, que são percepções da alma e não do corpo. Agora, o que faltou aqui para a gente foi tratar um pouquinho sobre essa questão da clarividência. O que é a clarividência? Vejam, né, se a gente procurar lá no dicionário de vocabulário espírita, né, que a gente tem à nossa disposição, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vocabulário espírita, vocábulo clarividência,
a gente vai encontrar lá que a clarividência é uma propriedade inerente à alma e que dá a certas pessoas essa faculdade de ver sem o concurso dos órgãos da visão. Ou seja, a pessoa pode estar de olho fechado, mas ela está tendo percepções como se fossem percepções da visão. Isso que é clarividência. Então ela vai poder ver coisas que estão ao seu redor, mesmo que o corpo esteja adormecido. Ela vai poder ver coisas para onde a alma se transporte. Ela poderá ter percepções do passado, percepções a respeito do futuro e assim por diante. E é isso que a gente chama no Espiritismo de clarividência. Muito bem, todos esses estados, como a gente pode ver, ou melhor dizendo, percepções, como a gente pode ver, que são possíveis por causa do desprendimento da alma. Por isso, Kardec vai explorando aqui essa ideia de causa, né? Qual a causa da clarividência? São as percepções da alma que está parcialmente liberta do corpo. Então, assim, em primeira instância, a alma vê porque está em estado de provisória separação do corpo. Muito bem, tendo feito essa nossa introdução, a gente pode, a partir de agora, ir para a questão de número 429 e, de fato, entrarmos de forma mais incisiva no estudo de hoje. Então vamos lá, questão 429 para a gente continuar estudando o item sonambulismo. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? E olha aqui como isso tem uma relação muito grande, né, com as duas, eh, com as duas perguntas anteriores, ou pelo menos com a pergunta imediatamente anterior, né? É a alma que vê. Olha só, é a alma que percebe, é a alma que vê. Como ela pode ver através dos corpos opacos, né? Relação direta com a 428, melhor dizendo, né? Desculpe. A alma que vê. Mas como ela vê através de corpos opacos? Só há corpos opacos para os sentidos de quem está encarnado. Né? Quando Kardec lança essa pergunta, é importante a gente perceber que ele está perguntando certamente baseado em experiências realizadas ou fenômenos que ele notou. Dos espíritos que se manifestaram e que puderam ver através de corpos opacos, né? Ver através é, de um recipiente fechado, ver através de uma parede ou algo do tipo assim. Como pode então isso acontecer? Acontece porque os corpos são opacos ao nosso, aos nossos sentidos grosseiros. A opacidade dos corpos é relativa à percepção. Depende de quem vê. Olha que interessante que é essa resposta, né? Os corpos são opacos para nós, encarnados, para os espíritos eles não são. Não há esse tipo de percepção para o espírito. E tanto é assim que a sequência da resposta diz que a matéria não oferece obstáculo ao espírito. Já os espíritos aqui dizem, né? A gente já disse isso diversas vezes. Então, é por isso que o espírito, que a alma vê através dos corpos opacos, porque para eles não percebem os corpos dessa forma. A relação do espírito, da alma, né, com a matéria é diferente por causa do seu estado um pouco mais etéreo. Então é essa que é a grande diferença aqui que a gente tá lidando. Então, Kardec explora isso para que a gente tenha essa condição de entender que quando nós estamos libertos do corpo físico, até mesmo a percepção do ambiente material é diferente. A nossa relação com a matéria muda. Ela não oferece obstáculo para a gente, nem mesmo aos órgãos dos sentidos, né? Olha só. Bom, segue a resposta dizendo que muitas vezes, olha aqui como que isso está ligado à experiência, como a gente dizia, né? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte. Então, olha que tem experiência aqui nisso, né? Kardec perguntando aos sonâmbulos, ou outras pessoas perguntando aos sonâmbulos, como é que você está vendo se né, você está em estado de sono, seu espírito
Se o seu corpo está com os olhos fechados, como é que você vê? Alguns vão dizer que vem pela fronte, outros pelo punho. Olha aqui a palavra punho. Mas por que que eles dizem isso? Porque eles estão presos à matéria e não sabem explicar o que está acontecendo. Eles acham que não é possível que eles vejam sem auxílio dos órgãos do corpo físico. Então eles dão a explicação que melhor eles podem dar, né? Eles julgam precisar dos órgãos. Então, eles não compreendem aquilo que está aqui no final da resposta, né? Eles veem por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, vê de fora do seu corpo. A percepção não está no corpo deles, está no perispírito, como a gente já abordou isso aqui alguns estudos atrás, é, quando a gente falava sobre a percepção dos espíritos no plano espiritual. Então, essa questão de número 429 coloca para a gente essa situação que é a situação do espírito percebendo o mundo material e percebendo de forma diferente de quem está encarnado. Né? Aquele que está encarnado vai perceber tudo isso aqui de forma diferente. Vamos andando um pouquinho, vamos para a questão de número 430. Olha só, existe clarividência, né? A clarividência da alma vem através das percepções do espírito, das faculdades do espírito, não do corpo, que a gente já aprendeu que são capacidades melhores, são faculdades melhores do que quando a gente está no corpo. E aí fica inevitável a pergunta de Kardec, né? E tanto são melhores que isso está comprovado na questão anterior, né? O espírito vê através da matéria, tem uma relação completamente diferente com o mundo, até mesmo com o mundo material. Então Kardec vai perguntar de forma até natural agora, né? Bom, se é assim, por que que de vez em quando o espírito se engana? Ele está dizendo, olha, a percepção é mais eficaz para o espírito liberto, ele está liberto no sonambulismo, tem clarividência, e por que ele se engana? Vejam só, né, o que está sendo explorado aqui são os limites do conhecimento sensorial dos espíritos, estando em estado sonambúlico. É um estudo muito bonito que está sendo feito aqui. Bom, então a gente encontra na resposta, meus amigos, duas causas. Primeiramente, a própria imperfeição do espírito. O espírito imperfeito, as suas faculdades não estão assim tão apuradas a ponto de fazer com que eles tudo vejam, tudo saibam. Eles têm limites para suas percepções, porque ainda são perfeitos, porque ainda são espíritos é, imperfeitos. Partilham conosco dos nossos erros e prejuízos. Espíritos imperfeitos. Né? Aqui a gente tem uma segunda causa que vai para além da imperfeição do espírito, que é a união deles com a matéria. Então, está encarnado, está no plano espiritual parcialmente liberto, então não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Tem limitações nas suas faculdades. Então, é aqui uma segunda causa. Então vamos lá, duas causas a princípio, né? A imperfeição do espírito e sua ainda ligação com a matéria. Apesar dele estar parcialmente liberto, ainda está ligado à matéria, né? Então, essas duas causas a gente encontra aqui na resposta. A resposta vai terminar da seguinte forma: Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica para um fim útil e sério, não para que informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, mais um motivo para gente colocar aqui na nossa relação, né, de causas. Por quê, né? Por que o espírito se engana, mesmo em estado sonambúlico? Essa é uma terceira causa aqui. Por que ele precisa progredir através de suas próprias forças e, se tem a condição de sonâmbulo, ela tem que ser usada para fins úteis e sérios. A utilidade, qual é a utilidade? O conhecimento espiritual, o autoconhecimento, o progresso.
E uma coisa que está na base disso tudo: a consciência de que a vida continua após a morte, a consciência de que somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Essa consciência por si só deve mudar a nossa compreensão sobre o que é a vida. Nós já tratamos aqui em itens anteriores sobre o esquecimento do passado. Então, o sonambulismo, ele é para que a gente possa ter relações com o plano espiritual, relações melhores com a gente mesmo, e para que a gente possa unir forças para o nosso progresso. Não é para a gente ficar tendo assim algumas aventuras, né? Por isso, muito cuidado com as regressões, né? Com as terapias de regressão e tudo mais. Não estamos interditando, né? Essas terapias para algumas pessoas são importantes. Mas muito cuidado quando se faz por curiosidade ou simplesmente para saber quem se foi em vidas anteriores. Quando se recorre ao sonambulismo ou a médiums sonâmbulos para saber sobre o futuro. Muito cuidado, meus amigos, porque, como a gente está vendo aqui, ele é para fins úteis e sérios. E só para a gente concluir esse pensamento, eu vou correr lá para a última questão que a gente estudaria, que a gente vai estudar hoje, que é a 438. Só para a gente ter uma ideia, né, de quanto isso é sério. Olha só, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no seu estado de espírito depois da morte? Influi e influi muito. Não é pouco, não. Influi bastante, né? Então, mais um argumento aqui para a gente tomar muito cuidado com as informações que a gente tem, com as informações que a gente busca, com os meios que a gente usa, com os meios, né, que a gente procura para dirigir, para a direção da nossa vida terrena. Temos o esquecimento do passado, as limitações materiais, o contexto de vida, que tem justamente essa função de fazer com que a gente progrida onde a gente precisa, né? Então, muita atenção nessa parte. Bom, agora eu vou voltar aqui ao contexto da questão 430, porque ela é muito importante para a gente, e falar um pouquinho sobre uma passagem da obra A Gênese, justamente no capítulo 14, onde Kardec está explorando a partir dos fluidos, ele começa a dar, do estudo dos fluidos, né, ele começa a dar informações importantes para a gente. E quando ele está estudando lá na Gênese justamente a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos, no item 27, Kardec vai explicar para a gente que um pouquinho melhor por que os espíritos não têm por que eles cometem erros em estado de sonambulismo, né? Então, a primeira coisa que a gente lê ali no item 27 é que a visão, a vista espiritual nos espíritos enquanto encarnados, ela é necessariamente incompleta e imperfeita. E olha que Kardec usa ali a palavra necessariamente. É necessário que seja assim. Portanto, ela está sujeita a erros, né? Olha só, essa capacidade da dupla vista, essa capacidade da clarividência, ela está ali intrínseca, onde que ela está sediada? A sede dela é a alma, não são os olhos do corpo, como a gente viu, né? Portanto, a alma estando encarnada tem ali algumas influências do próprio corpo que faz com que essa percepção não seja uma percepção mais pura, uma percepção mais ampla, mais abrangente, né? Ainda o que vai influenciar ali na Gênese, de novo Kardec retoma, né? Estado moral do indivíduo. Então, dessa forma, o espírito pode ter sim a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns fatos assim que ocorram à distância, né, que a gente acabou de dizer agora há pouco também, vê através de uma parede, vê através da distância, que seria uma distância muito grande para um indivíduo encarnado. Mas sabe disso, vai saber daquelas coisas, vai descrever algumas circunstâncias com um grande grau de acerto, né? Muitas vezes com enfermidades também isso acontece, vai ser capaz de prescrever remédios e tudo isso pode acontecer.
Então, esse é um primeiro tipo de percepção que pode ocorrer. Outro tipo de percepção, coisas igualmente reais no mundo espiritual, com a presença dos espíritos. Mas pode acontecer um terceiro tipo de percepção, né? Imagens que são criadas pela sua própria imaginação, que são análogas a criações fluídicas do pensamento. E aí, então, o espírito cria aquele tipo de imagem, e aí isso pode estar sujeito, certamente, como é uma fantasia, como é algo da sua imaginação, perdão, estará sujeito a erros. Então, Kardec aqui explora essa questão 430, ou melhor, desenvolve um pouco melhor essa questão 430, nessa passagem da obra A Gênese, né? Que vem dizendo para a gente, vem aprofundando um pouquinho esse assunto, que é muito interessante da gente saber, né? Qual que é o problema disso aqui que a gente está vendo? Porque muitas pessoas poderão dizer, olha, o espírito nem sempre acerta, então quem me garante que é um espírito, que é o espírito que está percebendo tudo isso? Quem me garante que não é só o cérebro? E aí podem-se começar a se criar argumentos para dizer que não tem espírito. Então aqui a explicação do porquê é assim. Por que que isso acontece? Não é que não haja espírito, é porque é um espírito imperfeito trabalhando ali com o que ele pode trabalhar, né? Produzindo aquilo que ele pode produzir. Muito bem. Questão então 431, ainda desenvolvendo a questão dessas capacidades do espírito, porque agora, se a gente estava falando antes sobre percepção, agora o assunto é ideias inatas. Olha aí. Então, ideias inatas. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como ele fala com exatidão sobre coisas que ignora quando desperto, coisas que estão acima da sua capacidade intelectual. Essa pergunta agora continua desenvolvendo, né, essa capacidade de percepção do espírito sonâmbulo. Todo espírito tem consigo muitos conhecimentos, né? Então a gente sabe, né, que a gente tem algumas coisas já à nossa disposição. Aqui Kardec está buscando as ideias inatas. E agora, né, como que a gente explica isso? Ele não sabe disso quando desperto, isso está até acima da sua capacidade intelectual. Como é que a gente lida com isso? Como que a gente entende essa questão? E aí a resposta vem no sentido daquilo que dizíamos, né? Todos nós espíritos possuímos mais conhecimentos do que aquilo que a gente supõe. Nós somos espíritos milenares, temos diversas vidas já vividas entre desencarnação e reencarnação. Então, tem alguns conhecimentos que já estão conosco, que fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Continua a resposta. Esses conhecimentos, às vezes, dormitam, estão latentes, por causa da nossa imperfeição. Então, a gente não pode ter lembrança a respeito disso. O obstáculo aqui é a matéria. Liberto dela, o espírito pode ter acesso a esses conhecimentos e transmiti-los, né? Em estado sonambúlico. Bom, e aí então, na sequência, para continuar a explicação, os espíritos superiores dizem que vão dar para a gente a definição do que é um sonâmbulo, olha lá. Que é, afinal, um sonâmbulo? Para a gente entender de vez essa questão das limitações que a gente tem a respeito das percepções e até mesmo agora do conhecimento de um espírito que está encarnado, mas que está parcialmente liberto da matéria. Então, olha aqui a sequência do texto de Kardec, né? Falando ali sobre as percepções e agora sobre o conhecimento. O que é um sonâmbulo? Para a gente continuar essa explicação, então. Um espírito como nós, como eles, né, que estão desencarnados e ditando a resposta, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Essa resposta é extremamente interessante, né?
Para os espíritos, olha que interessante, meus amigos. A gente estudou agora há pouco, né, no sábado anterior aqui, o item letargia. Para eles, letargia é estar na matéria, é onde o espírito está em estado letárgico, porque ele não está completamente desperto. O espírito está parcialmente adormecido na questão do seu conhecimento, né? Ele não tem acesso a todo o conhecimento que é dele. Então, olha só como que há uma inversão aqui a respeito do estado de compreensão da letargia. Letargia para nós aqui a gente já viu o que é, aquele estado, né, em que o espírito está o estado que pode inclusive se confundir com a morte algumas vezes, quando o corpo físico apresenta, né, esse estado de letargia. Diminuição generalizada da atividade física e mental, a gente viu isso no estudo anterior, pode ser, muitas vezes, confundida com estado de morte, né? Por essa baixa atividade do corpo físico. E agora aqui os espíritos dizem para a gente, olha, quando está no corpo, o corpo parece morto, e isso é, pela percepção de vocês, o que vocês chamam de letargia. Mas para a gente, o espírito estar mergulhado no corpo é a letargia do espírito, né? Lembra que Jesus disse uma certa vez: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É claro que isso tem diversas formas de ser compreendido, tem um certo tipo de compreensão, de leitura, né, dessa frase, que é muito, muito interessante para a gente. Eu não vou explorar agora, mas não seria interessante a gente pensar nesse sentido, deixar aos mortos, aos aqueles espíritos que estão encarnados, letárgicos, o cuidado de enterrar os seus mortos. É claro que Jesus se referia à morte espiritual, né? A morte da consciência espiritual. Eles pensam que com a morte tudo acabou, estão mortos, né? Embora encarnados, né, ativos, estão mortos espiritualmente. Mas olha como que é interessante essa passagem do livro dos Espíritos, como que ela abre a nossa mente, né? Estando encarnados, o espírito está em estado semi ou parcialmente letárgico. Deixai aos mortos, aos letárgicos, né? O cuidado de enterrar os seus mortos. É uma passagem muito forte para a gente, essa passagem aqui do livro dos Espíritos, né? Despertando da letargia quando cai em estado sonambúlico. O espírito desperta dessa sua limitação aqui na Terra, né? E isso vai dar a ele possibilidades cada vez maiores, né? Cada vez melhores de percepção e de conhecimento. Inclusive, podendo encontrar aí, ter acesso a, a, a coisas que ele possa ter aprendido em existências anteriores. Bom, quando ele entra naquilo que a gente chama de crise, portanto, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. E muitas vezes, passada a crise, a recordação se apaga. Então, aqui na resposta, né, a explicação a respeito de tudo aquilo que. A respeito dessa situação do espírito e do seu é, conhecimento, né, sobre as coisas em geral. Pode ser que ele aparente aqui na Terra uma capacidade intelectual menor do que tem, porque isso é missão dele, é uma situação dele aqui, mas que semi-liberto ele tem acesso a coisas que ele realmente já adquiriu. Olha que interessante, né? Novamente a questão do estado de letargia. Até a capacidade intelectual pode estar limitada por por esse estado de letargia espiritual, né? Eu espero que não tenha ficado confusa essa questão da letargia espiritual, né? Do espírito estar menos vivo quando é encarnado do que quando fora da matéria. A gente já explorou isso várias vezes aqui também, e é muito importante a gente relembrar. A vida real, a vida plena, é a vida do espírito. Quando estamos encarnados, estamos
Simplesmente por estarmos encarnados, estamos limitados. É aquela ideia do espírito estar realmente cativo, preso ao corpo. Toda prisão é limitação, não é? Toda vez que estamos presos, estamos limitados em nossa capacidade. É justamente isso que a gente está rememorando aqui. E aqui os espíritos utilizam o vocábulo, né, o vocabulário do próprio item para deixar a ideia mais forte, mais presente para a gente. Kardec vai completar as ideias dessa resposta à questão 431 com algo interessante. Falávamos há pouco em experiência, né? Kardec vai dizer, olha aqui, ó, literalmente, a experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos. Olha que interessante isso. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, quando Kardec escreve aqui vê o mal, é, não vê o mal entidade, né? Mal com L aqui, ó. Vê o mal doença. O espírito do sonâmbulo vê a doença, outro lhe indica o remédio. Outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente, se revela além disso por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir, né, pela revelação negada, porque isso pode chamar espíritos levianos que dizem qualquer coisa e que não tem nenhum compromisso com a verdade. Então, muito cuidado com esse tipo de consulta, né? Aos sonâmbulos. Vejam que o livro dos Espíritos vai ensinando para a gente sobre o sonambulismo e trazendo também questões sobre os perigos do tratamento com sonâmbulos, né? Principalmente nessas questões médicas. Então, olha só, voltando ao contexto, né? A experiência diz que espíritos recebem comunicações de outros espíritos, vêm, conversam, recebem instruções, principalmente em questões médicas. E aqui, para a gente não ficar só na citação, né, de que existem experiências a respeito disso, existiam, né, já na época de Kardec, a gente tem um caso desses narrado na revista Espírita, justamente de um espírito de um sonâmbulo que vê o mal e outro que, que o orienta. Aliás, perdão, na revista Espírita não. É no livro dos médiuns, né? Justamente na questão sobre os médiuns sonambúlicos. Ali, Kardec vai dizer que se pode considerar o sonambulismo como um tipo de mediunidade, justamente por causa disso que ele tá escrevendo aqui e descrevendo nessa, nessa parte do livro dos Espíritos. Então, por que se pode considerar um tipo de mediunidade? Ora, horas, o médium sonambúlico está vendo e percebendo o plano espiritual e trazendo de lá para cá informações, mesmo que sejam dele mesmo enquanto espírito, né? Informações intelectuais próprias dele enquanto espírito, é justamente isso que está acontecendo. Ele está vendo lá as informações, trazendo para cá. Então ele é médium. Ele está intermediando informações entre o plano espiritual e o plano material. Então, Kardec diz ali que esses dois fenômenos, né, sonambulismo e faculdade mediúnica, se acham frequentemente reunidos. O sonâmbulo pode agir sob influência do seu próprio espírito ou pode agir sob influência de um espírito de um terceiro, né? De um outro espírito que vai ali trazer informações e, enfim, né? Transmitir essas informações para o plano material. Muito bem, lá no livro dos médiuns, no item 173, Kardec conta ali que havia um rapaz de entre 14 e 15 anos e de inteligência não, perdão, de instrução escassa, né? Não era um rapaz estudado, mas que quando estava em estado de sonambulismo, tinha uma lucidez extraordinária, principalmente no tratamento de enfermidades, operando inclusive grande número de curas, né? Algumas consideradas impossíveis, inclusive, né? Bom, certa vez Kardec conta que esse rapaz
deu o diagnóstico de uma enfermidade para uma pessoa. E aí eles pediram, né? Falaram, olha, dizer a enfermidade não basta, a gente gostaria que você indicasse o remédio para essa pessoa. E ele respondeu ainda em estado sonambúlico, eu não posso. Eu não posso porque o meu anjo doutor não está aqui. E aí perguntaram a ele, né? Mas quem é esse anjo doutor de quem você fala? E ele responde, aquele que me dita os remédios. Ah, então não é você quem prescreve os remédios? Ah, não, não, não. Não. Eu só vejo a doença. Quem prescreve o remédio é meu anjo doutor. Então veja, né? Havia ali junto com essa pessoa um espírito que o auxiliava. Ele via sim a enfermidade, ele tinha percepção sobre a enfermidade da pessoa. Mas, no entanto, quem prescrevia os remédios era esse que a quem ele chamava de seu anjo doutor. Por isso Kardec escreve aqui no Livro dos Espíritos, né? Certamente Kardec já havia vivido esse tipo de experiência e vai escrever aqui no Livro dos Espíritos que é, vai descrever justamente esse caso, né? De um médico de um espírito sonâmbulo que vê a doença e de outro que lhe indica o remédio que ele deve prescrever. Às vezes diz, às vezes não diz o remédio, né? Vamos lá, vamos em frente. Agora Kardec volta a explorar a questão da percepção, né? Visão à distância. Como se explica a visão à distância? Então, olha só como Kardec vai construindo aqui, né, para a gente um conhecimento sobre essa questão das percepções, dos conhecimentos que estão envoltos ali com os sonâmbulos. Agora, não mais a resistência da matéria, mas a distância. Tudo aquilo que é obstáculo para um espírito encarnado vai sendo tratado, abordado aqui por Allan Kardec durante as perguntas, né? Explicação da visão à distância. Durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Então, como é que o espírito vê a distância? Ele está parcialmente desdobrado, né? Liberto do corpo, ele pode se transportar exatamente como no estado de sono. Então, ele vai lá onde ele quer e vê o que ele quer. Simples assim, né? Como se locomovem os espíritos, lembrando estudos anteriores, com a velocidade do pensamento. Ele pensa onde ele quer estar, está lá, muitas vezes é, por estar ligado ao corpo físico, esse deslocamento é, não, perdão, esse deslocamento não é percebido por nós e por estar ligado ao corpo físico, ele pode nos dar, através de sua ligação com o corpo, as informações que a gente quer receber, né? Então é assim que se explica a visão à distância. Vamos em frente. Desenvolvimento maior ou menor da clarividência depende do que, hein? Da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Do que depende, né, esse desenvolvimento da clarividência sonambúlica? Das duas coisas. Então, vejam que na pergunta a gente já tem algo assim que é para a gente levar muito em consideração e para a gente pensar muito aqui nas nossas vidas, né? A palavra desenvolvimento. A gente é capaz de desenvolver clarividência sonambúlica. Tratávamos sobre isso um pouquinho nos itens sobre o sono. Dizíamos, é muito importante nos prepararmos para o momento do descanso do corpo físico. É muito importante vivermos uma vida reta para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual e termos mais clareza em nossos sonhos. Aproveitarmos desse momento no plano espiritual para empreendermos projetos, para progredirmos enquanto espíritos, para estarmos mais preparados para a vida na carne. Então, vejam só que há um aspecto de progresso muito forte em nossa relação com o sono. Isso não poderia ser diferente com relação à capacidade sonambúlica e até mediúnica, como a gente já pôde, né, apreciar aqui. Se o sonambulismo e a mediunidade andam de braços dados, de mãos dadas, como que a gente pode pensar que a faculdade mediúnica não possa se desenvolver, que ela não possa se aprimorar?
que ela possa se purificar. Claro que pode, né? E do que depende tudo isso? Esse desenvolvimento depende da organização física e da natureza do espírito. Olha lá, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Se há disposições físicas, disposições do próprio organismo, a gente está percebendo aqui que a mediunidade é algo físico, né? É algo que está no DNA, é algo que se transfere muitas vezes de pai para filho, que não significa que porque o pai é médium, o filho também vai ser. Significa que ele tem a possibilidade de ser, né? Não que ele será. Assim como qualquer outra transmissão genética. A da mediunidade também é assim. Às vezes o pai tem essa missão de ser médium e o filho não. E o contrário também pode acontecer. O filho tinha essa missão, por isso o DNA já estava preparado no pai, nos pais, né? Enfim, então há disposições físicas. Bom, mas aqui, parêntese, né? Se há disposições físicas, há também circunstâncias físicas. Por isso que o médium cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, procura, evita, né? Proíbe a si mesmo de ingestão de qualquer tipo de, de substância tóxica, né? Substância ilícita, ou até mesmo álcool, tabagismo, que são lícitos, né? Mas o médium evita para melhor exercer a sua mediunidade. Então, é, há desenvolvimento. E se a gente não tem hoje o corpo, o melhor tipo de corpo físico, né? De organização física para sermos grandes médiuns ou sonâmbulos, nós temos que cuidar da natureza do espírito, porque é a natureza do espírito que sublima o corpo físico, como a gente já viu também, não é? A natureza do espírito, quanto melhor é o espírito, menos grosseiro o seu envoltório, melhor disposição física ele terá para o desenvolvimento daquilo que ele precisa, em questões de mediunidade, sonambulismo, desdobramento, vivências do sono e assim por diante. Vamos em frente, questão 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? As faculdades são a mesma? Somente até certo ponto, porque ainda tem influência da matéria, como a gente já viu, né? Então, sim, são faculdades parecidas, né? Não são todas as faculdades e nem em grau, e nem e também em grau de possibilidade ali, né? Em grau de capacidade de uso, né? Então, até certo ponto só. 435, pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A gente já respondeu que sim, né? A maioria deles os vê muito bem. A gente lembra ali do caso do garoto com o seu anjo doutor. A maioria deles os vê muito bem, mas depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. A curiosidade da resposta é que ela diz que é muito comum que eles não percebam no primeiro momento que estão vendo espíritos e que os tomem por seres corpóreos. O grau de realidade, né? O grau de relação entre o sonâmbulo e o espírito é tão intenso, é tão forte, que ele percebe como se estivesse ali interagindo com o espírito encarnado. Isso é surpreendente para a gente, né? Isso acontece principalmente com aqueles que não conhecem o Espiritismo e não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falo supor que tem diante da vista seres terrenos. Isso acontece até mesmo com a gente, né, nos nossos sonhos. Nós sonhamos com pessoas que já desencarnaram e muitas vezes a gente mesmo diz, fala, olha, mas parecia que estava ali, né? É, estava comigo, eu tenho certeza que eu conversei com essa pessoa. E realmente conversou, né? Realmente estava ali. Realmente, quando a gente tem esse grau de percepção assim aumentado, é porque realmente aconteceu. Isso nos surpreende muitas vezes. Surpreende a nós espíritas, né? Imagina quem não é espírita. Kardec, em seu comentário, vai completar aqui a questão, ou a resposta, né?
dizendo que acontece o mesmo com aqueles que desencarnam e ainda pensam que estão vivos. Eles não veem alteração ao seu derredor. Olha que coisa aqui, né? E parece que os espíritos que estão ali com eles têm corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. O que eles estão vendo, obviamente, é o perispírito, né? Mas pensam que são corpos. De novo, né? A percepção deles é a percepção muito próxima da percepção que nós temos aqui, do plano material. Pelo menos para espíritos do nosso grau evolutivo, né? Do nosso grau de progresso. Vamos adiante. 436. Essa também é muito interessante. O sonâmbulo que vê a distância, ele vê do ponto em que está o corpo ou do corpo em que está ou do ponto em que está a alma. A resposta é até um pouco engraçada, né, amigos? Olha aqui, ó. Por que essa pergunta? Desde que sabes que a alma ser a alma quem vê e não o corpo. Então os espíritos aqui falam assim, por favor, né? Não vamos voltar nesse assunto, né? A gente acabou de estabelecer ali atrás que a alma se transporta, a alma percebe com os olhos fechados. A gente acabou de estabelecer tudo isso, agora você vem com essa pergunta de que ponto que vê, que vê? Olha, no ponto em que está a alma, obviamente, né? A resposta fica aqui até um pouco engraçada para a gente, né? Mas de forma muito direta, a questão foi respondida. Vamos lá. Penúltima questão, 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, Kardec retoma o princípio aqui, né? Como? Aqui a questão é como. Como o sonâmbulo pode experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu envoltório? Então, olha lá, o espírito, a alma, né, se desprendeu, foi a uma, a uma tal região, e essa pergunta aqui, de certa forma, justifica a pergunta anterior, era isso que Kardec queria, né? Se eles perguntaram, né, por que dessa pergunta? Kardec responde com a pergunta seguinte: olha só, de que ponto o sonâmbulo percebe? Ele quer saber isso, né, justamente para poder perguntar, horas. A alma está num lugar, o corpo está no outro. Como é que o corpo sente aquilo que a alma está sentindo em outro lugar? Né? Olha só como Kardec é perspicaz na montagem aqui das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Né? É um grande mestre nos trazendo essas informações, né? Com certeza. Então, a pergunta justificou a pergunta anterior. É o corpo sentindo as coisas de lá de onde a alma está. Como isso acontece? E a resposta é belíssima, né? A alma não deixou inteiramente o corpo. Ela está ligada ao corpo, ela está parcialmente liberta. Os dois estão ligados. E aqui vem o exemplo na resposta, né? Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Condutor das sensações. Perdão. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Né? Para a gente deixar bem claro o que está sendo escrito aqui. Né? Seja qual for o meio na época de Kardec, né? Um telégrafo, um telefone. Tá? Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade que está uma longe da outra, vamos pensar aqui, né? Na nossa situação de hoje, se eu pegar um telefone e telefonar para alguém, embora ela esteja ouvindo a minha voz, o que está nos ligando são os nossos pensamentos, né? O que nos liga são os nossos pensamentos. Quando duas pessoas se comunicam por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Quando eu converso pessoalmente com alguém, o laço que liga os meus pensamentos ao pensamento da outra pessoa é minha voz. É a vibração do som que sai do meu aparelho, né? Que emite sons da minha fala, chega aos ouvidos do outro. Então, o que nos liga é a voz. Aqui Kardec usa esse exemplo da eletricidade, que liga pessoas que estão distantes, para explicar a ligação que há
entre o corpo e o espírito. Eles continuam ligados, continuam tendo interação. E isso é de vital importância para quem está estudando aqui, isso que a gente está estudando, né? Para a gente poder exemplificar um pouquinho disso, agora sim eu trago um artigo da Revista Espírita, do ano de 1859, justamente que tem o título Ligação entre Espírito e Corpo, no qual Kardec narra que evocou uma de suas amigas enquanto ela dormia, e durante essa evocação ela disse o seguinte, falou, olha, eu estou cansada, eu preciso de repouso, eu preciso dormir, meu corpo precisa disso. E aí, a pessoa que estava ali conversando com ela responde, né? Ela fala, olha, o seu corpo pode querer repousar. O seu corpo, inclusive, pode continuar repousando. Estou falando com você, espírito. Eu não estou te prejudicando em nada. Né? O seu espírito, você, espírito, está aqui e seu corpo está repousando em outro lugar. Você pode continuar conversando comigo sem que o corpo sofra. E ela responde o seguinte, meus amigos, agora eu vou ler a passagem. Né? Ela responde assim: Estais enganado pensando assim. Meu espírito se destaca um pouco de meu corpo, mas é como um balão cativo preso pelas cordas. Quando o balão recebe solavancos produzidos pelo vento, o poste em que está amarrado sente o efeito dos abalos transmitido pelas amarras. Acho que deu para entender bem a imagem que ela está usando, né? Eu falo, olha, eu sou como um balão que está preso a um poste, a um mastro, né? Quando o vento agita o balão, o mastro também balança. Ela continua escrevendo: Meu corpo representa o poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do poste e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque, como o espírito, meu corpo necessita de repouso. Então ela está dizendo, né? Olha, estar aqui e forçar muitas vezes esse estado causa sim abalos ao corpo físico. Né? Então, depois a gente vai perceber, a gente vai ter oportunidade de falar, né, daquele cordão fluídico que é narrado em diversas partes, né, até na revista Espírita mesmo, enfim, como que se distingue, né, um espírito que está encarnado de um que está desencarnado por esse cordão, né, perceptível muitas vezes. Enfim, mas o importante da gente saber aqui é que o espírito está ligado ao corpo e que o que um sofre, o outro pode perceber. É isso que está sendo explicado aqui na questão 437. E só a nível, assim, como curiosidade mesmo, Kardec segue esse texto e ele vai escrever as seguintes palavras. Sabíamos muito bem que a separação absoluta só se dá depois da morte e mesmo algum tempo depois. Nunca, porém, essa ligação nos havia sido descrita com uma comparação tão clara e tão impressionante. Ele ali conversando com uma pessoa ainda encarnada e descrevendo para ele a ligação entre alma e corpo. E isso foi para Kardec impressionante. E eu estou pegando aqui nesse pontinho disso ter impressionado Kardec para a gente poder falar um pouquinho sobre uma questão que a gente já viu aqui no Livro dos Espíritos, a questão 412. Questão de número 412, tal qual lemos hoje no Livro dos Espíritos, não está na primeira edição do Livro dos Espíritos. Isso aqui é só uma curiosidade, né, amigos? A questão 412, na primeira edição do livro, era outra. A gente lembra, né, que Kardec fez uma primeira edição com aproximadamente a metade das questões que a gente tem na segunda edição do Livro dos Espíritos, as 4.018 questões, né, no Livro dos Espíritos. Então, depois, para a segunda edição, ele praticamente dobrou o número de questões e respostas. Então, na primeira edição do livro, de 1857, a questão 412 não era a questão que nós lemos hoje. No entanto, essa questão 412 já está na segunda edição em 1860. Lembrando que esse artigo da Revista Espírita que nós lemos agora é de 1859. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente pode estar assistindo aqui
aos bastidores da criação do Livro dos Espíritos, pelo menos no que diz respeito a essa questão 412, né? A questão, esse artigo da Revista Espírita é de 1859, repito, e a segunda edição do Livro dos Espíritos é um ano depois, 1860, e já contém a questão 412 da forma como a gente lê hoje. Vamos lembrar? Kardec pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Pode a atividade do espírito trazer cansaço ao corpo? Questão 412. Olha a resposta. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Eu só queria trazer isso como curiosidade para a gente pensar um pouco na formulação do Livro dos Espíritos, né, que é belíssima. Olha só, Kardec teve uma experiência com uma médium sonambúlica que deu exatamente esse exemplo para ele. Eu não estou dizendo aqui que ele usa isso, né, na construção do livro, mas os indícios aqui são fortes, né, de que Kardec usa essa experiência dele com uma médium sonambúlica para poder escrever partes importantíssimas do livro dos Espíritos, fundamentado na experiência. Olha só a parte científica aparecendo aqui como fundamental para a parte filosófica de O Livro dos Espíritos. É uma beleza a gente poder perceber isso, não é mesmo? Bem, vamos encerrar o estudo de hoje então. Volto aqui à questão 438, que a gente já abordou de passagem. Um alerta, né, que Kardec nos deixa: o uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade tem influência no estado de seu espírito depois da morte? Sim, influencia muito, como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, nessa última questão do nosso estudo de hoje, fica o alerta de Kardec para essa questão do uso do sonambulismo, o uso que fazemos para nós mesmos quando somos médiums sonambúlicos e para o uso que nós exigimos de nossos amigos médiums quando não somos, né? Desse processo do sonambulismo para a exploração do plano espiritual. Se feito, se realizado sempre com fim útil, com fim para o bem, é de proveito para todos. Que nós não utilizemos, né, com aqueles fins um pouco menos nobres, né? Que estejamos com as nossas mentes focadas, porque essas passagens do Livro dos Espíritos são extremamente poderosas no que diz respeito à conscientização da nossa vida enquanto espíritos. Estamos sendo aqui profundamente consolados e profundamente orientados sobre a nossa situação de espíritos encarnados, mas que, mesmo estando encarnados, podem perceber, podem viver a sua vida espiritual. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais um estudo. Eu desejo a todos uma excelente semana e deixo o convite para que a gente possa se ver aqui no próximo sábado, continuando a estudar o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, um abraço fraterno e até logo mais.